Lucas 9, a partir do versículo 28. Amém? Amém. Lucas 9, a partir do versículo 28, diz o seguinte: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: quando o céu toca a terra. Isso é possível acontecer. Entendendo um pouco esse contexto, Jesus se retirou para orar. Como nós lemos aqui, ele separou Pedro, Tiago e João. Sabemos que eram 12 discípulos, só que desses 12, Jesus separou 3 para seguir com ele ao lugar da oração. Imagina que o próprio Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, ele necessitava de oração. E nós também precisamos orar, amém? O Filho de Deus precisava orar. Imagina cada um de nós. Precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar a face dele, enquanto se pode achar, e ainda podemos achar, ainda podemos nos encontrar com ele. E isso não somente no dia de culto, nós podemos nos encontrar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Existe um poder que é liberado sobre nossas vidas através do nosso momento secreto. Em secreto nós oramos, trancamos a porta do nosso quarto, e o Pai que vem em secreto, ele vem e nos abençoa. Mas muito mais do que nos abençoar, nós temos comunhão com ele. Nós temos a certeza em nosso coração de que somos filhos de Deus. O nosso coração arde pela presença dele, pela presença do Mestre. E quanto mais oramos, mais esse mundo sobrenatural se abre à nossa disposição. Existem bênçãos já liberadas para nossas vidas, meu irmão. Como o nosso pastor já pregou, está consumado, tudo já foi feito. Só que muitas das vezes nós não nos apropriamos da bênção. Por quê? Porque está nas regiões celestiais, e para que a gente se aproprie dela, nós precisamos usar a linguagem do Espírito, a linguagem da oração. Orar e tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre nossas vidas, daquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Ele já venceu a morte, ele venceu o poder do pecado, e ele redimiu as nossas vidas, e ele nos separou para ele. Quantos aqui são separados para o Senhor? Quantos aqui entendem essa verdade? Meu irmão, é fato consumado, não tenha dúvida. O Senhor te separou, e ele tem um propósito na minha e na sua vida, para que nós possamos cumprir aqui nessa terra, aqui nessa cidade, aqui nessa igreja. Creio que você já ouviu isso algumas outras vezes, e eu entendo que a repetição é uma forma de aprendizado. Nem tudo que nós ouvimos, nós vivenciamos. Então a gente repete, até que nós possamos acreditar, crer por fé, de que todas as coisas já foram feitas. E tudo que ele fez é por ele, por meio dele, como acabamos de ministrar aqui no louvor, e para ele. Tudo é para a glória dele, para a glorificação do nome do Senhor.
E Jesus se retirou com Pedro, Tiago e João. E ali no monte, ele se transfigurou de corpo físico. Ele ali se permitiu aos discípulos, esses 3 discípulos, que o visse como corpo glorificado. O rosto dele mudou, as roupas ficaram muito brancas, e do lado dele apareceram 2 pessoas, como nós lemos, Moisés e Elias. E Pedro, com seu temperamento, ele logo falou: Senhor, permita-nos construir aqui tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias, ou seja, vamos ficar aqui, porque está muito bom aqui. E aí Jesus falou para eles, ou melhor, ouviu-se uma voz do céu: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Isso quer dizer que ali estava representado, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, 2 maneiras que Deus usou para tentar resgatar o homem: a lei e os profetas. E ali Deus se fez ouvido e disse: não foi pela lei, não foi pelos profetas, mas ouça o meu filho, porque por meio dele todos podem ser salvos. Por meio dele a lei não perde a sua importância, amém? Os profetas não perdem a sua importância, mas o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Dê ouvidos a Ele. O nosso Jesus ainda fala hoje em dia. Precisamos ter ouvido apurado. O mundo, como disse Paulo, tem muitas vozes, mas nós precisamos reconhecer qual a voz do nosso Salvador. Quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós precisamos seguir a orientação da voz dele. É a mesma forma como os israelitas tinham uma coluna de fogo durante a noite. Você imagina a bondade do Senhor com a vida deles. Durante a noite no deserto é abaixo de 0. E Deus mandava uma coluna de fogo, um aquecedor para eles. E durante o dia no deserto é acima de 50 graus. Deus removia a coluna de fogo e mandava uma nuvem, um ar-condicionado central, vamos dizer assim. Olha o cuidado de Deus com aquele que é dele. Perceba que esse cuidado o Senhor tem comigo e também com você. Deus tem cuidado de nós. Perceba o cuidado do Senhor na sua vida, querido. Às vezes nós somos tão ingratos, né? O ser humano por natureza, nós somos ingratos. Nós precisamos olhar para o alto e ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e permitido que a gente vivesse. E até mesmo ser grato pelos livramentos que Ele tem trazido às nossas vidas, que nós nem sabemos. Ele tem livrado a cada um de nós. Ele é Senhor da nossa vida, amém? Ele nos guarda e nos livra de todo mal. E ali, os discípulos ficaram maravilhados com a presença dEle. Esse foi um dos momentos de toda a Bíblia, onde nós percebemos que o céu tocou a terra. Sempre que o céu toca a terra, tem um propósito, bem estabelecido. Bem estabelecido. Existem 2 maneiras do céu tocar a terra. Primeiro é quando o próprio Deus vem para estabelecer a sua vontade. Segundo, quando o seu povo ora. Quando nós oramos, o céu é estabelecido em nossas vidas e nos nossos arredores também. Eu me lembro quando teve um pregador muito famoso, se eu não me engano foi o Benihim. Ele ia pregar no Maracanã, bastante tempo atrás. E as igrejas que estavam trazendo esse pregador, eles colocaram uma campanha, um propósito de oração. E eu lembro que saiu no jornal do Rio de Janeiro, que estava tendo uma reclamação nos centros espíritas, que a igreja estava orando e os espíritos não estavam, entre aspas, baixando, né, nas pessoas que seguiam aquela religião. Quando a gente dobra o nosso joelho, querido, alguma coisa acontece. Não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. O que nós precisamos pedir ao Senhor é que Ele coloque em nosso coração a palavra certa e abra nossos olhos para a realidade. Porque às vezes nós oramos por caprichos pessoais, mas antes nós precisamos perguntar: Senhor, qual é a Tua vontade?
para que eu ore a tua palavra e eu ore segundo a tua vontade. E aí sim, as coisas vão acontecer. Uma vez que o céu tocou a terra, foi lá no início, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E versículo 3, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por meio da presença do Espírito Santo, o céu tocou a terra. E algo aconteceu, como eu disse anteriormente, sempre que o céu tocar a terra, algo vai acontecer. Existia caos naquele momento, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e foi colocando tudo na sua devida ordem, no seu devido lugar, e Deus veio com a palavra, e haja luz, e em 6 dias, Deus criou todas as coisas, e no 7º dia, Ele descansou. Então o céu tocou a terra, e houve uma mudança na terra. Aquilo que era caos foi transformado em algo de muito valor, em algo muito bom, em algo excelente. A criação é algo excelente. Criação do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1, é outro momento onde o céu toca a terra. Isaías do capítulo 1 até esse capítulo 6, ele propagou uma mensagem que Deus tinha dado a ele para o povo. Ele era, digamos que, o interlocutor de uma mensagem recebida, mas na verdade essa mensagem não passava por ele. Ele só proferia essa mensagem, que o povo tinha lábios impuros e precisava se converter, e precisava mudar de direção. Só que no capítulo 6, algo aconteceu. Diz que Isaías orou, e ele viu os céus abertos. E no capítulo 6 de Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a presença dele enchia o templo. E uma coisa que acontece quando o céu toca na terra, é transformação de vidas também. Isaías ali caiu em si e percebeu que ele era igual a todo mundo. Ele era da mesma forma. Ele reconheceu que ele tinha lábios impuros, semelhante ao povo que estava naquela cidade, naquele lugar. Ele falou: ai de mim que eu estou perecendo. Só que quando ele reconheceu, quando o céu tocou a terra e proporcionou na vida dele um reconhecimento do erro dele, Deus enviou um anjo com uma brasa viva e tocou nos lábios dele, que tinha lábios impuros, e purificou ele do pecado e do erro dele. Querido, quando o céu toca a terra, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Se você andar um pouco mais na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, depois de você anotar, você lê em casa, são histórias lindas. Capítulo 7, versículo 1 e 3, vamos abrir lá? 2 Crônicas, capítulo 7, Antigo Testamento, tá? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Diz o seguinte: e acabando Salomão de orar, olha a importância da oração, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode repetir isso comigo? Porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Na inauguração do templo de Salomão, mais uma vez, como em tantas outras vezes na Bíblia, o céu tocou a terra. E por meio da adoração, eles conseguiram se achegar ao Senhor e desfrutar da presença dEle, e serem cheios da presença do Espírito Santo. Algo aconteceu novamente, porque o céu mais uma vez tocou a terra. Se você andar um pouco mais, 2 Crônicas capítulo 20,
alguns versículos, o versículo 3, o versículo 15, 21 e 22. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Algumas nações poderosas, e bem numerosas, se levantaram contra Josafá. E a primeira coisa que ele fez não foi preparar as armas de guerra. A primeira coisa que ele fez estabeleceu e instituiu um jejum para toda a nação, para todo o povo. E ele se colocou para buscar ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. A primeira reação dele, uma pessoa na sua sã consciência, vê um problema e pessoas se juntando para ir contra ela, ele vai querer se armar, ele vai querer treinar os seus guerreiros para poder invadir e para poder lutar contra aquelas nações poderosas que se levantaram contra ele. Mas ele não fez isso. A primeira coisa que ele fez foi se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda a nação, e todos foram junto com ele naquela direção. Versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do próprio Deus. Versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode repetir isso comigo novamente? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A mesma declaração de adoração e louvor ao Senhor que Josafá tinha dito anteriormente, ou melhor, que Salomão tinha dito anteriormente, juntamente com o povo. Aqui Josafá deu a mesma declaração. E quando começaram a cantar, versículo 22, e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Ou seja, ele não precisou lutar, a nação não precisou lutar, os guerreiros não precisaram lutar. Sabe por quê? O próprio Deus se levantou a favor do povo, e veio uma confusão entre aqueles reis, entre aqueles guerreiros daqueles reis, e eles mesmos se mataram. Josafá e seu povo, o povo de Deus, não precisou mover nada. A única coisa que eles moveram foi no mundo espiritual. Eles oraram, eles instituíram um jejum. Há quanto tempo nos jejuamos, querido? Há quanto tempo a gente acha que é uma prática antiga, que nós não precisamos fazer? É uma arma espiritual poderosa. Oração e jejum são armas espirituais poderosas. Às vezes nós estamos perdendo tempo e nos cansando, como até eu falei semana passada, lutando com a nossa própria força, na força do nosso próprio braço, e a coisa não anda, e nada dá certo. Nós precisamos usar armas espirituais. Usando a arma certa, Deus ele vem e ele opera um milagre. Eu estava contando para a juventude, eu falei até no culto de quinta-feira, uma cura que um amigo, um discípulo, vamos dizer assim, vivenciou. Nós estávamos num retiro espiritual de juventude e adolescente, e aí um amigo meu, que eu vou falar a respeito dele daqui a pouco para vocês, ele pregando, eu estava traduzindo, porque ele é da Argentina, veio uma palavra de cura naquele dia, sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente que nós estávamos. Eu tenho uma filha do coração, que ela tinha asma, ela tinha uma gavetinha em casa, com muita bombinha de asma. Ela não podia correr, ela não podia fazer esforço físico, nada ela podia. E ela naquele dia, ela foi curada da asma. Até hoje, isso tem 4 para 5 anos. E a gavetinha está lá com um negocinho de asma ainda, mas só que não é utilizado mais. Sabe por quê? Deus curou. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Querido, o Deus que curou antigamente, ele cura ainda hoje. Você precisa exercitar a sua fé. Eu já falei uma vez também que dor de cabeça comigo já tem uns 8 anos que vai embora, não é com comprimido, é com oração. Graças a Deus por isso. Sabe por quê?
porque Ele é fiel, não porque eu sou alguma coisa, não, gente. Nós não somos nada, mas Ele é fiel. E eu oro e declaro, Senhor, a Tua palavra me diz que pelas Suas feridas, pelas Suas pisaduras, nós já fomos curados e sarados. E isso está consumado, já está feito. O Senhor Jesus fez por cada um de nós. Se tiver que procurar um médico, amém, procure, porque nós temos na Bíblia aí, Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele era médico, ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, e por andar com Paulo, ele se converteu. Meu querido, quem anda com você tem que se converter. Quem anda com você tem que ver o teu testemunho de vida e se achegar para perto do Senhor que nós servimos. Assim como aconteceu com Lucas, isso tem que acontecer com quem anda, com quem convive conosco, amém? Amém, gente? Glória a Deus, isso vai começar a acontecer, porque isso é palavra do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade absoluta sobre nós. Outra vez que, terminando a história, eu às vezes começo algumas histórias e não termino. E tinha um outro discípulo, chamado Tiago, que ele tinha intolerância à lactose. Para nós que não temos isso, é normal, né? A gente não pensa aí, várias coisas são derivadas de leite, ele não podia tomar nada, comer nada que tivesse leite, porque ele passava muito mal. E no retiro a gente tinha que preparar até café da manhã específico, né? Aquelas coisas todas para ele. E nesse culto desse retiro de jovens também, o Tiago ele foi curado de intolerância à lactose. Aí ontem na juventude, pastor, eu falei a respeito do Tiago, e como eu falei essa história uma vez, uma pessoa me procurou no final do culto e falou assim: eu não consigo acreditar que o que você fala é verdade. Falaram isso, amém, pela sinceridade, né? Mas aí ontem, o que eu fiz? Eu falando a respeito do Tiago, eu falei assim, eu vou ligar para ele aqui, vocês vão ouvir dele, o que Deus fez na vida dele. Eu liguei para o Tiago, ele falou para mim: Wagner, eu acabei de bater com o carro. Falei, então eu te ligo daqui a pouco. Não, mas eu posso falar, eu quero falar. Falei, eu estou aqui com a juventude, com os adolescentes, na nossa reunião, no nosso encontro, e eu queria que você falasse o que aconteceu com você, porque eu já contei. Mas foi com você, não foi comigo. E ele ali falou toda a história no Viva Voz para todo mundo ouvir. Deus curou ele até hoje. Eu falei, está bebendo muito leite? Ele, toda hora. Ele não podia, iogurte, nada disso. E hoje, ele permanece curado. Há 4 anos, quase 5 anos atrás, esse retiro, e ainda hoje, ele bebe leite, não tem mais intolerância à lactose. Querido, se nós tivermos fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, é o menor dos grãos, nós iremos a um monte, sai daqui e vai para ali, isso vai acontecer. Do tamanho de um grão de mostarda. Você tem noção do que o Senhor pode fazer através da minha e da sua vida? Se nós acreditarmos nele, entregarmos nossa vida, nosso coração a ele, e falar, tu és o Senhor da minha vida. Como o material que nós estudamos e terminamos hoje na escola de cura, tu és o Senhor da minha língua, tu és o Senhor dos meus pensamentos, tu és o Senhor dos senhores, tu és o médico dos médicos, tu és o santo dos santos. E ainda hoje, o Senhor pode fazer milagre. Eu creio num Deus de milagres, amém? Glória a Deus. O céu novamente tocou a terra em Atos capítulo 2. Capítulo 1 disse, Jesus falou para os discípulos, mas recebereis poder, ficar em Jerusalém, né? E disse que eles receberiam poder quando do alto viesse sobre eles o Espírito Santo. E nós temos que entender que Jesus ressuscitou ao 3º dia. E um milagre já aconteceu muito grande aí. Uma coisa que muitos de nós não sabemos é que ele ressuscitou ao 3º dia e ele andou por cerca de 37 dias, 40 dias, onde foi visto por 500 pessoas e os próprios discípulos. Você imagina uma pessoa que foi morta, vimos ele morrer na cruz do Calvário e ele está andando pelas ruas e foi visto, no livro de Atos me diz isso, capítulo 1, que ele foi visto por aproximadamente 500 pessoas. E aí, no capítulo 2, eles ficaram em Jerusalém mais 10 dias. O tempo da ascensão de Cristo até a descida do Espírito Santo
foi mais 10 dias. Por isso, Pentecostes. Eram 40 dias que ele tinha ficado aparecendo para as pessoas e mais 10 dias até que o Espírito Santo viesse sobre os discípulos. Na verdade, não eram somente os discípulos. Lembra que eles eram quantos discípulos? Eles eram 12. Inicialmente 12. Certo? Depois foram mandados 70 de 2 em 2 para poder proclamar o Evangelho. E nesse dia, eles eram 120. De 12 para 120, quantos por cento? 1000%. 1000%. Eles eram 120 pessoas. E nesse dia, o céu novamente tocou a terra. E veio sobre ele o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, de modo que o povo que estava ao redor deles se achegavam. Como que pode? Nós estamos ouvindo eles no nosso próprio idioma. O que é isso? Era o céu tocando a terra, querido. E ali, cheio do Espírito Santo, Pedro, aquele mesmo Pedro que nós conhecemos, que negou Jesus 3 vezes, ele desenvolveu uma pregação ali, até um pouco demorada, creio eu, pelo texto ser bem longo, e no final dessa pregação, a Bíblia diz que 3.000 pessoas receberam a Jesus, de 12 para 120, de 120 agora para 3.120, quando o céu toca a terra, a conversão de vidas também, querido. Deus pode salvar vidas nessa noite. Eu não sei como você entrou nesse lugar, como você chegou aqui. Eu não sei se você ainda não recebeu a Jesus no seu coração. Mas eu te digo, além de ser noite de cura, porque o nosso Deus, eu não acredito assim, culto evangelístico, culto de cura. Deus, ele age da maneira como ele quer, de forma evangelística, para curar, para resgatar, para restaurar, para curar nossa alma, para curar nossas emoções. Deus, ele age da maneira como ele quer. E o mesmo Deus que pode curar as nossas vidas nessa noite, ele quer você para ele também. Ele quer entrar no teu coração e fazer ali morada, e ter você como propriedade exclusiva. Deus te ama profundamente. Se você nunca fez uma oração recebendo a Cristo, entenda, o céu já está tocando a terra nessa noite novamente nesse lugar. O louvor já me fez sentir isso aqui. O céu já está tocando a terra novamente nesse lugar. E Deus pode curar, e Deus pode restaurar, e Deus pode resgatar vidas nessa noite. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Andando mais um pouquinho, mais uma vez, o céu tocou a terra e algo aconteceu. Capítulo 9 de Atos, nós conhecemos a vida de Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele havia, há pouco tempo, há poucos instantes, tendo sido diretamente ali aquele que proporcionou a morte de Estevão. Um mártir, né? Um mártir. E aí ele foi a caminho de Damasco, ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, e nesse caminho, a Bíblia me informa no capítulo 9 de Atos, que o próprio Jesus se apresentou a ele, e ele teve um encontro real com Jesus, e Deus ali mudou a natureza de Paulo, de perseguidor de cristãos, agora ele se tornou cristão também. Quando o céu toca a terra, há transformação de vidas, querido. Deus pode transformar a nossa vida nessa noite. Nós precisamos de transformação contínua. Ninguém está pronto, eu não estou pronto, eu preciso que o Senhor transforme minha vida e meu coração a cada dia. Eu clamo a Ele por misericórdia, todos os dias da minha vida. Muitas das vezes nós não pensamos aquilo que agrada a Ele, muitas das vezes nós não falamos aquilo que agrada a Ele, e muitas das vezes o nosso agir não está agradando a Ele. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, toca a terra com o céu novamente para transformar a minha vida, Senhor. Eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor mude a cada dia algo no meu coração e algo na minha vida. E sabe por que Deus quer fazer isso conosco? Deus quer curar o nosso coração, Deus quer curar a nossa alma, Deus quer transformar a nossa vida. Não é para que você seja e eu seja o transformado sentado num banco, não. É como o estudo que as mulheres estão fazendo, curadas para curar, transformados para transformar vidas. Nós precisamos ser céu
nas trevas de alguém. Eu posso ouvir um amém, gente? Vira para o irmão que está do seu lado, delicadamente, fala: seja céu nas trevas de alguém. Eu queria nesse momento que você abrisse comigo Salmo 136. Lembra da declaração de Salomão nesse momento. Lembra da declaração de Josafá nesse momento. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. E através da leitura da palavra do Senhor, porque as minhas palavras o vento leva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que através da leitura dessa palavra, em concordância minha contigo, o céu toque o nosso coração nessa noite. O céu toque a terra nessa noite mais uma vez. Eu vou ler a parte A dos versículos, Salmo 136. E eu queria que vocês lessem a parte B do versículo. Amém? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Para que possamos ir igual na mesma versão, porque a sua benignidade dura para sempre, ok? Amém. Louvai a Deus, ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz grandes maravilhas. Aquele que por entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Acho que você não está entendendo, irmão. Você tem que declarar isso com muita alegria, porque isso atrai o céu para esse lugar. Então declare com alegria: o que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, e fez passar Israel pelo meio dele. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu os grandes reis e matou reis famosos. Não cansa não, não cansa não. Sion, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles em herança. E mesmo em herança a Israel, que se lembrou da nossa baixeza, e nos remiu dos nossos inimigos, o que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor aí nesse momento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Céu na terra, querido. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu queria aqui fazer um convite muito especial. Você que nunca recebeu a Jesus Cristo no seu coração, nunca fez uma oração dizendo para Jesus: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, transforma-me. Quero perguntar nessa noite aqui, tem alguém que nunca fez essa oração de entrega? Nós sempre falamos, nós temos a Jesus, amém. Mas o que eu estou perguntando é, você já fez uma oração
declarando essa verdade para o Senhor Jesus. Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Se você ainda não fez esse convite, dá um tchauzinho aí no teu lugar para mim. Eu quero fazer essa oração com você, juntamente com você, e glorificar o Senhor nessa noite. Se você nunca fez essa oração, faz um sinal com tua mão para mim, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém. Creio que todos aqui então já conhecem o Senhor. Agora você que conhece o Senhor Jesus já, e precisa de alguma dessas coisas que eu falei durante a mensagem, de uma cura física de uma enfermidade, de transformação na vida, eu sou o primeiro a estar aqui na frente. De ser visitado pelo céu, eu quero te convidar como igreja, como koinonia, como comunhão, como irmão seu, vem aqui na frente em nome de Jesus. E o céu toca a terra nessa noite. O céu toca a terra nessa noite. O céu toca a terra novamente nessa noite. O Senhor Jesus está nesse lugar. Até se você precisa de uma bênção de emprego, vem aqui na frente em nome de Jesus. Porque o Deus de milagres e maravilhas, Ele está nesse lugar. E Ele pode fazer maravilhas a nosso favor nessa noite. Em nome de Jesus, começa a orar ao Senhor aí no teu lugar. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Clame a Ele nesse lugar. Clame ao Senhor nesse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós com o teu poder, ó Pai. Nós cremos, Deus, no teu agir. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor pode e quer operar sinais, maravilhas e milagres em nosso meio. Oh Senhor, toca a terra nesse momento. Estou aqui na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, oh Espírito, te queremos, Deus. Oh, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso. O Deus de milagres está nesse lugar. Que se abra os céus, o teu reino vem.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus. Declare que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face. Oh! Aleluia! Oh, sim, eu quero. Quero olhar a face. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Mais, Senhor, mais, Jesus, mais da tua presença sobre nossas vidas nessa noite. Encha o céu de adoração nesse momento, querido. Encha a atmosfera desse lugar de adoração, porque o Deus da guerra está nesse lugar. É Ele quem toma as suas batalhas e as suas lutas. É Ele quem te cura. É Ele quem transforma nossas vidas. Nós cremos em milagres. Nós cremos no agir do Espírito Santo nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, toda enfermidade nesse momento nós damos ordem, no nome do Senhor Jesus, que bata em retirada toda dor, que bata em retirada todo incômodo, para que o teu nome, e apenas o teu nome, seja glorificado nesse lugar, porque tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder. Passeia no meio do teu povo agora, Senhor. O Espírito Santo está passeando aí, ó. O Espírito Santo está passeando aí no meio da igreja. É Ele quem age em nossas vidas. É Ele quem transforma nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que a tua presença traga cura. Que hajam testemunhos nesse lugar, Pai. Que hajam testemunhos para que todos saibam que o nosso Redentor vive e Ele é por nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder regenerador do Espírito Santo.
Nós cremos, Pai, que todo o poder foi dado a Ti, Jesus, no céu e na terra, e que não há impossibilidade para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas, e nós, por fé, cremos em Ti. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, oramos pela vida do nosso pastor. Oramos pela vida do anjo que o Senhor colocou nesse lugar. Espírito Santo, traga alívio a toda dor em nome de Jesus. Traga alívio a toda dor em nome de Jesus. Nós damos ordem a toda dor em nome de Jesus. O Teu agir, o Teu envolver, a presença da Tua glória seja sobre esse lugar e sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. E não é somente cura física, receba a cura da alma em nome de Jesus. Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel em nome de Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Declare: Senhor, eu creio na Tua fidelidade. Senhor, eu creio no Teu poder e no Teu agir. Ele opera maravilhas em nosso meio. Eu creio. Eu creio. Não no que eu falo, que for a palavra de Deus eu creio, mas as minhas próprias palavras é difícil de acreditar, mas na palavra do Senhor eu creio. Você crê? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E mais, que seja feito conforme a vossa fé. Ele é fiel. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor no teu lugar. Glória a Deus! Aleluia! Você pode ir voltando devagarzinho. Você pode ir voltando devagarzinho no teu lugar. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.